2 Coríntios capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 15, diz o seguinte: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também neste privilégio de contribuir. Versículo 8: não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-a com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Versículo 13: nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês sejam sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito: quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Até aqui. Não é novidade, infelizmente, histórias sobre corrupção na igreja. Eu acredito, eu não conheço, eu não tive a oportunidade e o privilégio de conhecer cada um aqui pelo nome e conversar com cada um, mas eu aposto alto que cada um aqui já ouviu uma história de alguém que dentro da igreja, algum pastor ou líder, roubou, desviou dinheiro, aplicou golpe, mentiu. Infelizmente não são poucas as histórias de testemunhos, péssimos exemplos de pessoas que, usando de má fé, enganam e corrompem a ingenuidade de outros. Infelizmente cresce esse número. Se você jogar igreja, escândalo, vai vir N histórias no Google de pessoas que usaram o nome do Evangelho de Cristo Jesus de uma forma vergonhosa. Alguns foram presos, outros não. Se deram bem, lucraram com isso e fugiram. Também aposto que cada um aqui, se você é um cristão há mais de um ano e professou sua fé publicamente, já deve ter ouvido alguma piadola, alguma graça de que, você é crente, então você dá dinheiro para o seu pastor, então você banca ele, ou como eu já ouvi que, você é crente, todo crente é bobo, dá dinheiro para outra pessoa e ainda diz amém. Eu aposto que muitos, se não todos, já ouviram algo parecido. Lá na nossa igreja, nós temos essa imagem hoje aqui,
que eu não sei qual é a sua primeira leitura dela, se é alguma troca, é alguma barganha, é alguma chantagem. Você dá dinheiro para receber amor, você dá dinheiro para receber carinho, você compra a fé. Eu não sei qual é a sua leitura na primeira impressão que você teve dessa imagem. Lá na nossa igreja, um irmão veio falar comigo há umas semanas atrás, feliz por estar na igreja, e falou: Léo, estou aqui já há um tempo, essa igreja é uma bênção. Eu falei: pô, irmão, que legal, fiquei feliz. Não, gosto demais de todo mundo aqui, estou me adaptando bem, minha família está se adaptando bem, a gente vai ficar aqui porque essa igreja é séria. Eu falei: essa igreja é séria? Eu falei: essa igreja é séria. Eu falei: por que o irmão fala isso? Essa igreja não fala de dinheiro. Adivinha o tema de hoje? É dinheiro. E agora que eu trouxe à memória de vocês escândalos, piadas, falei o tema dinheiro e trouxe essa imagem aqui atrás, agora que nada está ao meu favor, a gente vai orar. Amém? Então quero convidar você a fechar seus olhos, abaixar sua cabeça e comigo falar com o Senhor. Senhor Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor venha nos guiar e orientar esse momento, que o Senhor seja santificado a cada instante nesse culto, que o Senhor seja glorificado e que apenas a sua voz venha a ser guardada em nossos corações. Deus, tudo que for de mim, morra, e que tudo que for do Senhor, perpetue em nome de Jesus, na nossa mente e no nosso coração. Que a sua palavra floresça, porque é a única palavra que traz vida e vida em abundância. É nessa confiança, Deus, nós entregamos a Ti e pedimos a sua bênção em Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Por que falar de dinheiro? Antes da gente voltar para o tema, para o texto base dessa mensagem, que é 2 Coríntios capítulo 8, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia rapidinho em Provérbios 17, versículo 16. Provérbios, capítulo 17, versículo 16. Diz o seguinte: do que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não obtém sabedoria? Vou repetir. Do que adianta o dinheiro na mão do tolo, já que ele não obtém sabedoria? É por isso que nós vamos falar de dinheiro, invocando a presença e a orientação do Senhor, para que nós tenhamos sabedoria. Porque a ideia de ter uma igreja tola não me agrada. Nós estamos falando há semanas lá na outra igreja sobre construir uma igreja saudável e relevante. Então, uma igreja saudável e relevante é uma igreja que teme ao Senhor, mas não se acovarda de qualquer outro tema, porque entende que não existe tema que possa trazer sombra ou possa ameaçar o Senhor. Não há nada maior ou igual do que Deus. Por isso que nós falamos e tratamos de uma maneira natural. Eu entendo que uma igreja que só fala de dinheiro, e há inúmeras igrejas que só falam de dinheiro, fazem campanhas de dinheiro, por dinheiro, sobre dinheiro, há inúmeros cultos especiais para dinheiro. Isso é errado, porque você está abusando de uma plataforma e usando de uma fé para interesses próprios. Então, uma igreja que fala só de dinheiro, ela é abusiva. Mas uma igreja que não fala de dinheiro, não toca nesse assunto, porque o pessoal vai confundir, o pessoal se assusta. É uma igreja que é omissa. Então, entre uma igreja que é abusiva e uma igreja que é negligente, a gente vai ser uma igreja saudável, que teme ao Senhor, e não se importa de falar sobre o que seja. A gente não se acovarda. Você quer falar sobre sexo? A Bíblia fala sobre sexo. Você quer falar sobre política? A Bíblia fala sobre política. Você quer falar sobre dinheiro? A Bíblia fala sobre dinheiro. E por isso nós pedimos sabedoria a Deus, para encarar o dinheiro como recurso, e não como ídolo. Então não há crise nisso. Então, voltando lá para 2 Coríntios capítulo 8,
Versículo 2 diz o seguinte: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Paulo está falando à igreja de Coríntios sobre os irmãos da Macedônia. Os irmãos da Macedônia eram extremamente simples, pobres. E Paulo estava pedindo que os irmãos da igreja de Coríntios pudessem levantar uma oferta a esses irmãos da Macedônia. Só que nessa missão de Paulo, Paulo descreve aqueles necessitados como alguém apesar da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Então nós começamos a falar sobre dinheiro na perspectiva de que a generosidade se expressa por meio da fé e não da circunstância. Querido, se você for esperar ser generoso quando o clima, a poeira baixar, quando o mercado estiver ok, quando você ligar a televisão e falar assim, não existe mais crise, você vai morrer e não vai ser generoso. Você vai morrer e não vai construir uma igreja generosa. Porque desde quando eu sou pequenininho, existe crise financeira. Eu sei que eu sou novo. Então, vamos ver, desde que o Brasil era pequenininho, existe crise financeira. Desde há tempos, o mercado oscila, o dólar sobe e desce, o euro dispara. Desde pequenininho existem os ricos e existem os pobres. Isso não vai mudar. Tão cedo não vai mudar. A questão é que se os seus passos de fé, dependendo do que os seus olhos enxergam, a sua visão nunca vai mudar e você nunca dará um passo de fé. Quando Deus descreve a Igreja Batista Novo Tempo, como Ele descreveria? Alguém sob tribulação ou a mais severa tribulação transborda de generosidade e alegria? Será que nós ganharíamos essa descrição? Mas a questão é, mas se eu perder? Você está falando de generosidade, você está falando de trazer dinheiro à igreja, mas você não sabe a minha situação, você não me conhece, você mesmo falou que não teve a oportunidade de me conhecer. Então, queridos, trazer dinheiro à igreja, como você queira encarar, trazer seus dízimos e ofertas, não tem a ver com o seu bolso, tem a ver com o seu coração, porque você não vai medir a generosidade de alguém pelo bolso, você mede ou descreve a generosidade de alguém, ou o quanto ele é generoso, pelas suas atitudes, pelo seu coração. Quando você fala de dinheiro com alguém lá de fora, você está falando de status, de condição social, mas quando você fala de dinheiro aqui na igreja, você está falando de recurso, que pode revelar o seu coração e o seu caráter. Nós não podemos menosprezar o assunto, mas também não podemos elevar ele a uma condição de que é intocável. É mais um tema, como eu poderia tratar de outros tantos temas. E é um princípio que a igreja infelizmente se perdeu sobre a condição e a ótica de dízimos e ofertas. O que é uma oferta a Deus? O que é o dízimo? Você sabia que hoje você pergunta para uma ala da igreja no geral, tá? Não só nós, também nós, mas não só nós. O que é dízimo? Aí vai vir aquele crentão fervoroso, dízimo, 10%. Aí se você perguntar para uma outra ala da igreja, cristão fervoroso, homem sério, homem, vai falar assim, Léo, o que é dízimo? Léo, dízimo, rapaz, você sabia que não existe nem dízimo no Novo Testamento? Aí eu falo, como não? Não, procura dízimo. Você vai falar de dízimo, as igrejas falam sobre Malaquias, sobre rasga os céus. E aí, anulou o dízimo, acabou o dízimo, e agora não precisa trazer mais dinheiro? Não, precisa, 10%. E o outro, não precisa trazer nada. Há uma confusão. Porque
Porque na verdade as pessoas querem classificações sobre o que é, e se perdeu um princípio. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Êxodo, lá no Velho Testamento. Malaquias eu vou pular porque é clássico, né? Êxodo capítulo 25, versículo 1. E por que eu estou voltando para o Velho Testamento? É porque você quer entender o final do livro, amigo? Começa do início. Então Deus vai se revelando e vai doutrinando e vai ensinando os seus filhos, povo de Deus, conforme a sua maturidade e crescimento, Ele vai dando mais intimidade. Então vamos lá no início. Êxodo capítulo 25, versículo 1 diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração a compelir a dar. Vou ler de novo. Disse o Senhor a Moisés: diga ao povo da IBNT-CJ que me traga uma oferta. Recebe apenas daqueles cujo coração o compelir a dar. Então Moisés recebeu a seguinte orientação de Deus. Está vendo o povo todo? Fala para eles todos, sem exceção. Deus está falando para ofertar. Mas aí quando o camarada chegar aqui, você vai reparar nele e vai receber apenas daqueles a qual o coração está compelido a dar. Sabe o que isso quer dizer? Vem um irmão, todo pampão, feliz, com envelope gordo. Aí o Justin veio aqui, ou o Naninho, e fala assim: camarada, não entrega não. Pega esse seu envelope gordo, coloca no bolso e volta. Não, mas eu vim dar. Não, então, mas o seu coração não está sincronizado com o seu gesto. Você está querendo se mostrar, você é orgulhoso. Você é avarento e agora está querendo fazer um discursinho que engana ninguém. Então, a gente não está aceitando esmola, não é esmola. Então você pega o seu dinheiro e volta, fica com ele. E Deus abençoe. É isso que está aqui. Você chama todo mundo, mas seleciona aqui. Marrento, né? Mas é isso aí. Virou hoje. 2019, parece que a igreja fala assim: pelo amor de Deus, qualquer coisa, joga aqui. Aí vem um cara só falta vir um cara com sax, aí vira o chapéu assim. Não é isso não, viu, irmão? Deus está abrindo uma oportunidade para você fazer parte desse momento de uma causa que é a igreja do Senhor. Aí você vem, eu vou lá. Então, mas dependendo como está o seu coração e não o seu bolso, meu amigo, volta para a sua cadeira, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Então, é um convite para você trazer dinheiro, mas dependendo, nem vem. A gente está selecionando aqui quem vai ofertar. É isso mesmo que você está querendo dizer? É isso que eu estou querendo dizer. Porque oferta a Deus não é esmola. Não tem a ver com isso aqui. Tem a ver com isso aqui. E Deus sonda os nossos corações. Em Salmos fala que antes que a palavra chegue, antes que ela venha à minha boca, Deus já conhece. Quanto mais as minhas intenções. Sabe, esse versículo que Deus fala que conhece a nossa palavra antes que ela venha à nossa boca, e aquilo que a gente nem quer dizer, que a gente nem tem coragem de dizer, mas quer bancar. Sabe aquilo? Não, eu sou aqui, não vou mostrar para ninguém, mas aí deixa só a pontinha assim no envelope. Senti no coração, Deus me... Não é isso não, viu? Volta. Fica com você e some com esse envelope da sua vida. Mas tudo bem, eu entendi que é um coração que se revela por meio de atos, sim. Mas faz parte também um outro princípio, quando você fala sobre ofertar a Deus e trazer seus dízimos,
que está antes ainda. Agora vamos zerar o joguinho. Gênesis. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Capítulo 22, versículo 5. Diz o seguinte, Gênesis 22, versículo 5. É a história de Abraão. Quando Deus pede a oferta a Abraão. Aí no versículo 5 diz o seguinte: disse ele, Abraão, a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Deu para entender? Só que o rapaz é o filho dele, não é qualquer rapaz. Abraão disse a seus servos, que pode ser qualquer pessoa: fiquem aqui com os jumentos, e eu e o meu filho, depois de ir lá, e eu matar ele, e eu sacrificar ele, mas ele usa a palavra adorar, nós voltaremos. Você sabia que essa é a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia? Ofertar a Deus envolve adoração e sacrifício. E eu não sei como traduzir para você o que significa sacrificar o próprio filho. Não é resto. O filho de Abraão, para ele, nunca era 10% de tudo que ele tinha. O filho para um pai é tudo que ele tem. Então Abraão falou o seguinte: eu vou adorar a Deus, ofertando a Ele tudo o que eu tenho. É algo que dói em mim. É algo que me custa. Senão, Abraão poderia falar assim para os seus servos: fiquem aqui com o meu filho e eu levo o jumento. Porque alguns se comportam assim. Acham que estão fazendo um favor. Ah, sou a ovelhinha do mês. Não é isso. Não é isso. E quando você lembrar dessa passagem de Abraão, em que aparece a primeira vez a palavra adoração, você entende que toda vez que você vem aqui ofertar a Deus, trazendo os seus bens, você está adorando a Deus. Você reconhece que aquilo que move o mundo, você está entregando àquele que sustenta o mundo. Você está reconhecendo que aquilo que é um Deus para muita gente, você pega um Deus na mão. Você tem noção disso? Eu estava falando isso para a igreja. O momento dos dízimos e das ofertas é profético, é muito poderoso. Você pega um Deus na mão. Porque o dinheiro é um Deus para muita gente. Tem gente que mata para ganhar dinheiro. Tem gente que se prostitui para ganhar dinheiro. Tem gente que rouba para ter dinheiro. Tem gente que pisa nos outros para ter dinheiro. O dinheiro escraviza muita gente. Você pega esse Deus e você entrega ao seu Deus, reconhecendo quem é o Senhor e quem o sustenta. Isso é muito poderoso. Então é algo que não é sobra, não é resto, não é vai que dá. Não é, eu vou, olha, se der esse mês eu acerto. Não é clube. Não, você não é um associado. Você é um membro. Mas você está falando essas coisas na igreja? Eu vou dizer uma coisa, querido. Você que nos visita, você precisa ouvir essa mensagem. Sabe por quê? Você precisa saber onde você está pisando. Você precisa saber como essa igreja pensa sobre dinheiro. Senão você está sendo enganado. E a gente não quer te enganar. Você veio aqui, viu que a gente é bonitinho, cheirosinho. Legal. Não. Estou sendo claro com você. Não existe nada maior do que Deus. E esse Deus merece toda a minha rendição. Eu me rendo a Deus com os meus dons, talentos e bens. Então você precisa saber como nós pensamos. Você, membro, você precisa ouvir essa mensagem para lembrar de novo algumas disciplinas espirituais. Porque faz parte do cristão
daquele que entregou sua vida a Cristo, aquele que abriu o seu coração a Deus, faz parte a adoração por meio de sacrifícios, e um desses atos é manifestado por meio das ofertas e dízimos. Há um princípio na história de Abraão em Gênesis, e isso se reflete com Moisés em Êxodo. Você chama a geral, Moisés, chama todo mundo, mas aqui você vai aceitar só daqueles que têm o coração compelido a dar, o resto você dispensa. É uma generosidade que se manifesta por meio da fé e revela o coração. Voltando lá em 2 Coríntios, nosso texto base, capítulo 8, versículos de 3 a 5, ele continua: pois eu dou testemunho de que eles, os macedônicos, que estavam na extrema pobreza, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. A generosidade como confiança. Porque para você ser generoso, você precisa confiar. Você não vai entregar o seu dinheiro na mão de qualquer um. Eu creio, de verdade, e tenho orgulho de falar, na minha igreja eu sou dizimista da minha igreja. Eu creio nisso, de pegar algo que escraviza muita gente e eu falo, está aqui, Senhor. Eu adoro ao Senhor nisso. E eu creio que os irmãos que compactuam da minha fé e também ofertam aqui, antes mesmo de entregarem sua oferta, entregaram si mesmo a Deus e à liderança dessa igreja. E isso tem que ser muito natural. Porque se não for natural, meu amigo, eu vou te dar uma dica: procura outra igreja. Porque se você está num lugar em que você frequenta toda semana, e você não confia nas pessoas que estão aqui, não tem razão de você estar aqui. Porque você não vai somar. Você não está junto no barco. Você não está comigo. Agora, se você se entregou a Deus e entendeu que Deus trouxe esta igreja e essa liderança à sua vida para te acrescentar e te abençoar, estamos juntos. Você faz parte. É um movimento da generosidade que se permeia como se fosse uma rede capilar por meio da confiança. Porque não há outra razão. Eu não posso estar aqui em cima falando a palavra de Deus e abrir mão da palavra de Deus por medo do que vocês vão entender, porque vocês não confiam na gente. Ora, você precisa procurar uma igreja em que você se identifique, você confie e você possa florescer. Porque o Justin e o Nanin têm que entender que os membros que estão aqui confiam em Deus e confiam neles, para que juntos possamos fazer a diferença da cidade de Jardim. Então peraí, a mensagem até aqui foi o seguinte: você disse que é para todo mundo ofertar, mas nem todo mundo. Chega aqui, você corre o risco de ser dispensado? E agora você está falando que alguns membros, se não confia, procura outro? Quer dizer o quê? Que eu não sei se eu volto a pregar aqui. Se você está entendendo isso, você está certo. É estranho, né? Mas é isso. Caminha comigo que lá no final, liga tudo. Mateus 6, do versículo 21 ao 24, diz o seguinte. Mateus 6, versículos 21 a 24. Não, 21 e 24, me perdoa. Versículos 21. Pois onde estiver o seu bolso, aí também estará a sua carteira.
É isso que está aí, não? Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Falar sobre dízimos e ofertas é falar sobre o coração da igreja. Aquilo que você dá valor, e entenda que tesouro não é dinheiro, viu? Pode ser dinheiro, mas o que você dá valor? O que você considera como um tesouro? Porque em outra história do Novo Testamento diz que quando a pessoa, Jesus ensinando que quando encontrou o Evangelho, é como se tivesse encontrado um tesouro e vendeu tudo que tinha, só para ter aquele tesouro. Nesse contexto o tesouro é o Evangelho. Mas se você for alguém mais materialista, e o seu coração estiver desejoso por dinheiro, então sim, o seu tesouro será o dinheiro. Só que aquilo que você valoriza ao máximo e recebe a classificação como isso é o meu tesouro, ali também estará o seu coração. E quando a gente fala de tesouro, que imagem vem na sua cabeça? Que imagem que vem na sua cabeça? Onde a gente guarda o tesouro? Um baú, né? Aquelas pessoas que colocam o seu coração dentro de um baú vivem trancadas e escravizadas. Infelizmente. Infelizmente. Por isso que você vê muitas pessoas desalmadas, sem coração. Porque o coração delas, a boca pode estar no discurso aqui dentro, mas o coração delas já parou de bater faz tempo, por causa de lá de fora. Por aquilo que ela valoriza, por aquilo que ela dá destaque, por aquilo que ela coloca toda a sua dedicação e empenho, e não é o Evangelho. Só que tem o versículo 24, diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu não gosto dessa versão. Existe uma outra versão da Bíblia que fala o seguinte, que você não pode servir a Deus e a Mamon. Não sei quantos conhecem essa versão. Mamon como um ídolo. Eu prefiro essa versão do Mamon. Ah, mas Mamon é dinheiro. Não necessariamente, querido. Mamon sempre será dinheiro, mas dinheiro nem sempre será Mamon. Depende do seu coração. Porque quando você fala que o dinheiro é Mamon, você está falando que ele para você é um Deus. E eu não vou falar para você, olha, tudo bem, Nani, como você está? Na minha carteira eu tenho 10 mamons. Não vou falar isso. Tenho 10 reais. Simples assim. Mas quando o dinheiro deixa de ser dinheiro, moeda de troca simplesmente, para ganhar um status de objetivo de vida, meu plano, meu sonho de consumo é ter dinheiro, eu quero é dinheiro. Quando ele ganha a sua atenção, quando o dinheiro ganha a sua dedicação, quando você vira um devoto, quando você se dobra ao dinheiro e você oferta a sua vida atrás do dinheiro, sim, aí o dinheiro virou mamon, porque aí ele virou um Deus. Porque no início do versículo 24, você não pode servir a dois senhores. E eu costumo falar lá na igreja, que quando você fala que, ó Senhor Deus, esse Senhor Deus, não é Senhor de pronome de educação, tipo, por favor Senhor, pode passar. É um Senhor de governo, é o que governa a sua vida. Quando você fala, Deus é o meu Senhor, é Ele que governa a minha vida, é Ele que decide a minha vida, é que toma as decisões da minha vida. É isso que significa esse Senhor. Quando o versículo diz assim, você não pode servir a dois senhores, é que você não pode se submeter a dois governadores, a dois reis na sua vida. É isso que está falando aqui. Então quando você quer dar uma de esperto, sabe o esperto? Eu adoro os espertos. Eu respeito os sábios, mas os espertos é que dá trabalho. Quando você pega o esperto, não, eu consigo acender vela para os dois.
Não dá. Quando você pensa assim, você já perdeu, você já está com mamon. O dinheiro já deixou de ser dinheiro, já é mamon. E aí, voltando para 2 Coríntios capítulo 8, a gente vai para o versículo 7. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. A generosidade na contribuição é um privilégio. Privilégio. E a gente perdeu isso. Você vai ler um versículo em 2 Coríntios capítulo 9, o capítulo seguinte, que diz o seguinte: olha, não dê dinheiro com pesar. Sabe como você dá com a mão no coração? Ô Senhor, tá vendo, né? Não esquece. Conta as moedinhas também. Nem por obrigação. Como que é por obrigação? Você não está com pesar, mas a sua cabeça está assim: eu sou membro, ontem foi dia de pagamento, logo eu sou obrigado a... Não. No capítulo 9 de 2 Coríntios, diz o seguinte: o Senhor ama aquele que dá com alegria. Alegria não é algo que você dobra e coloca no seu bolso. É algo que brota no coração. É frutos do Espírito. É só alguém que anda sobre o Espírito que gera frutos do Espírito e dá com alegria, porque entende que é adoração a Deus. É outra ótica. É outra visão, é um privilégio, não é motivo de tristeza, não é um motivo de eu calcular, será que dá para pagar o aluguel e dar a oferta? Não é motivo, é a adoração a Deus, com alegria. É uma outra maneira de viver. É só uma pessoa realmente transformada. É só uma pessoa, como diz Paulo, eu já não vivo, Cristo vive em mim. É uma outra cabeça. Romanos fala sobre metanoia. É uma outra mentalidade. Então, aqueles que não entendem, eu respeito. Eu respeito quem não entende isso. Não fez o upgrade do aplicativo. Eu compreendo, normal, sem problema. Por isso que essa palavra não é para todos. Como esse momento da oferta e do dízimo não é para todos. Você chama todo mundo, mas você só recebe, Moisés, daqueles que têm o coração entregue. Então eu sei que não é para todo mundo. Talvez não seja para você. Fique tranquilo. Você não precisa dar nada não, viu? Fique em paz. Se você lembrar da história de Zaqueu, livro de Lucas, capítulo 19, Lucas capítulo 19. Lembra de Zaqueu? Regis Danese, aí a gente ganha tempo, trazendo à memória a história de Zaqueu. Versículos 8 e 9, diz o seguinte: já no final da história de Zaqueu, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Aí você repara na sua Bíblia que esse Senhor está em caixa alta, em letra maiúscula, Senhor. Zaqueu já reconhecendo Jesus como Ele que é o meu mestre, é Ele que governa a minha vida a partir de agora. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Versículo 9, Jesus lhes disse: hoje houve salvação nessa casa. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um chefe dos publicanos. Chefe, isso faz diferença. Porque o publicano era aquele que era do mesmo povo e cobrava os impostos do seu povo, a serviço de Roma. Roma expandia o seu império, dominava as cidades, escravizava, e quando Roma se estabelecia,
para não se queimar com o povo, ele pegava pessoas do próprio povo para cobrar o seu povo. Dá para entender, né? Então, todo mundo via os publicanos como os traidor, miserável. É da gente e vem extorquir a gente. Aí Zaqueu, além de ser publicano, que já não prestava, era o chefe dos publicanos, então era o mais miserável ainda. Aí Zaqueu encontra Jesus na vida. Rapaz, encontrou Jesus, novo tempo. Encontrou Jesus. E ao encontrar Jesus, Jesus não pediu nada. Ele levanta e fala: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens, e aqueles a quem eu roubei eu vou dar 4 vezes. Aí Jesus responde: hoje houve salvação nessa casa. Parece simples o que eu falei agora, essa história, né? Essa história, ela é um raio nos dias de hoje. Ela é um terremoto nos dias de hoje. Essa história não combina com 2019. Porque quando você liga a televisão para ver o evangelho por meio da TV, a salvação não é aquele que deu e devolveu 4 vezes mais. A salvação é: eu estava na miséria, mas agora eu tenho 3 carros, 2 fábricas, 1 avião, aí eu fui salvo. Hoje a salvação não é aquele que se entregou a Cristo Jesus com tudo que tem. Não, hoje o salvo é aquele que é próspero. Hoje eu sei que salvação veio nessa casa. Porque você mudou de caráter? Não, porque eu consegui acumular mais coisa. Porque agora o meu caixão tem que ter gaveta. Então essa palavra aqui está meio fora de moda. Talvez eu não atualizei aqui o aplicativo. Mas a salvação perdeu, mudou. E a gente nem percebe isso. Um espírito de miséria, de acumular. Acumular não é coisa de jovem não, viu? Como eu tenho 16 anos, na oração do Pai Nosso, a oração modelo, quando Jesus ensina aos seus discípulos um modelo de oração, ele diz: venha a nós o teu reino. Lembra dessa parte da Bíblia? Da oração do Pai Nosso? Você invoca a Deus: venha a nós o teu reino. Os teólogos latino-americanos, eles costumam pegar esse trecho da Bíblia, venha a nós o teu reino, e eles costumam pregar falando em oração: venha a nós o teu reinado, fazendo menção também àquele outro versículo que quando Jesus diz: o reino de Deus está próximo. Mas esse próximo não é de estar por vir. O reino de Deus está perto, está próximo, está perto de mim, está próximo. Então os teólogos latino-americanos, eles falam assim, eles oram assim: venha a nós o teu reinado. É uma forma de governo, é uma forma de viver. Então eu, como na minha casa, eu oro a Deus: venha o teu reinado. Que eu possa ser um marido, como se eu estivesse sinalizando o reino de Deus. Que eu possa viver como eu apontasse que há um outro jeito de viver, há uma outra maneira. Sim, não é tudo que você vê aqui na terra, há um reino melhor, maior, superior ao nosso, é o reino de Cristo Jesus, e Ele transforma tudo. Então no meu emprego, eu oro: Deus, venha a nós o teu reinado. E que eu possa ser um funcionário que aponte para o reino de Deus. Que eu possa ser um pai para minha filha que aponte o reino de Deus. Ela fala assim: nossa, mas eu vejo pais e eles não são assim. Você é assim, pai. Por quê? Porque eu estou apontando um outro jeito. Eu quero falar: filha, há um outro jeito de viver. Há um outro jeito de você tratar as coisas. Há um reino, há um reinado, há uma forma de você fazer a gestão de recursos, de você encarar as pessoas, de você tratar o próximo. É o reino de Deus se estabelecendo na terra, e as pessoas podem falar: está próximo, está ali do meu lado, está perto. Uma vez eu ouvi da minha esposa, quando a gente estava começando a namorar, ela tinha na casa dela um PG,
pequenos grupos, né? E uma vez uma irmã lá falou assim, eu nunca me esqueci, ela falou assim, você sabe qual é a Bíblia que todo mundo lê? A sua vida. Porque se seu vizinho não for cristão, ele não precisa ler a Bíblia, ele vai ler você. Aí você pode apontar para a Bíblia ou não. É isso. É você viver, é uma forma de viver. Com um jeitão que não é daqui. Que é um jeitão do céu. É um reino de Deus. Por isso que tem uns que falam que crente é doido. Eu concordo. Cristão mesmo, não bate bem. Porque encara diferente as coisas. Porque a cabeça já é outra. Como que eu posso pregar com alegria? Mortificai a vossa carne. Sabe o que é mortificar? É matar. A gente prega a mensagem da cruz como se fosse algo gostoso de sentir. Não, ela é necessária para eu ser salvo. Mas cruz, quando Jesus fala, tome a sua cruz e siga-me, é para o Calvário. Amigão, é para sacrifício. Dói. Quando fala que a espada será forjada no fogo, eu não sei qual a sua concepção de fogo, mas você pode chegar na sua casa, ligar uma boca do seu fogão e fazer um teste lá. Moldar, ser moldado por Deus não é confortável. Mas eu entendo que só assim eu terei vida em abundância. Me rendendo ao Senhor com tudo que eu sou. Me tornando extensão do reino de Deus àqueles que estão à minha volta. E que isso tem a ver com dinheiro, e que isso tem a ver com dízimo e oferta, com tudo que você está falando. Querido, quando você ora a Deus, Pai, venha a nós o teu reino, venha o teu reinado se estabelecer na minha vida, na minha casa. Eu faço um convite a você. Lembra daquele versículo que está lá em Apocalipse? De Gênesis a Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. E se você abrir, Jesus fala, eu entrarei e cearei com ele, ok? É uma promessa de Cristo, que todas as portas que você abrir da sua vida, ele vai participar. Então é fácil, eu abro a porta do meu casamento, Cristo venha governar no meu casamento, venha abençoar. Quem não quer ter um casamento abençoado? Todo mundo quer, então eu abro a porta. Quem quer um emprego bom, eu abro a porta do emprego bom. Cristo, vem cá, vem abençoar o meu emprego, que o meu chefe me erre, que o Senhor venha me poupar de muita coisa. Quem quer ter um grande amor? Eu abro essa porta também da minha vida, que Deus abençoe meu coração, que o Senhor prepare aquela anja linda, ou um varão de Deus, blá blá blá. Mas tem uma outra porta que a gente não abre, que é das finanças. Falar de dinheiro, espera aí, o Senhor deu, quer de volta? Essa porta deixa que eu cuido. Então as portas que você não abre, Jesus não vai participar, fique tranquilo nisso, Deus não vai forçar, viu? Por isso que você quer ficar com seu dinheiro, fique com seu dinheiro, é seu. Deus só vai entrar e participar das portas que você, ao ouvi-lo, você abrir. Fique em paz nisso, tranquilão. Versículos de 8 a 10, de 2 Coríntios 8. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação aos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado, vocês foram os primeiros a não somente a contribuir, mas a também propor esse plano. É a generosidade racional, não emotiva. A generosidade como um caráter da igreja que decide ser generosa e viver em generosidade e em adoração a Cristo Jesus. Tá vendo? Não tem nenhum teclado aqui. Venha ofertar, não tem isso aqui não.
gente está falando de palavra de Deus, de princípios bíblicos. Aqueles que abriram sua vida e entregaram a Deus, entendem isso. É uma decisão, é um caráter, não é um convencimento. Eu não preciso ficar convencendo, pelo amor de Deus, está tão difícil a vida. Não é isso não. Eu estou falando de adoração. Eu estou falando de coração. Eu estou falando de alegria por meio do dinheiro. Eu estou falando de dinheiro e não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de você, como Deus vê. Porque a gente se acha, às vezes, meio grande. Mas a visão lá de cima, você não está tão bonito na foto. Porque Deus realmente vê os nossos corações e sabe como nós somos. Então, requer uma humildade de você se analisar e ver como você tem se portado diante de Deus, a quem ninguém engana. Se você perdeu esse enxergar de privilégio, de você fazer parte disso, você precisa orar mais. E como o irmão Anderson falou, Deus, me traga à memória aquilo que me dá esperança. E se a sua esperança for o dinheiro, você precisa orar mais. Em 1 Timóteo 6, eu vou abrir lá, versículo 10, diz o seguinte: Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Gente que tem medo de falar de dinheiro, vive numas neuras, numas crises, é porque o dinheiro tomou uma proporção na vida dela que... Falar sobre dinheiro, ou deixar de falar sobre dinheiro, ou como você lida com esse assunto, se você tem medo, mostra a verdade de quem você ama. A quem você teme. Temor, você teme o quê? Para fechar, indo na parte final, do versículos 13 a 15 de 2 Coríntios 8, diz o seguinte: Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês sejam sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade de outros, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Versículo 15, escreve isso na sua Bíblia, 2 Coríntios 8, 15. Não perca isso da mente. Como está escrito, quem tinha recolhido muito, não teve demais. E quem não faltou, não tinha recolhido pouco. Tinha recolhido pouco. Quer dizer o seguinte, quem recolheu demais, não sobrou. E aquele que não recolheu nada, não faltou. Eu não recolhi nada, como não faltou? E eu recolhi demais, como que não sobrou? É o compartilhar, é a generosidade em ação, é o que você investe, abençoa o outro, e quando você abençoa o outro, você entende o que eu falo? Quando você abençoa o outro, às vezes com dinheiro, às vezes não é nem com comida, com dinheiro mesmo, surge uma dúvida. Sabe qual é a dúvida? Quando você abençoa o outro, irmão, quem é realmente abençoado? Aquele que precisa da bênção ou aquele que tem condição de abençoar? Quem realmente é o abençoado? Eu não sei responder isso. E minha mente fica coçando, pensando. Porque aquele que precisa, realmente, quando vem alguém com uma bênção, ele é abençoado. Mas se eu sou abençoado por Deus, e eu tenho a condição de fazer festa na vida do irmão, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. É uma bênção abençoar. É uma bênção ser generoso. Entende isso?
a generosidade como um princípio da igreja, como testemunho da igreja. Por que testemunho da igreja? Porque não adianta você fazer parte dessa igreja e o irmãozinho que está cantando com você os louvores está passando fome. Se está sobrando para você e está faltando para outro, não está havendo igualdade aqui. E eu não estou falando de bandeira política não, viu, querido? Não estou falando de azul, de vermelho, de Jair, não estou falando nada disso. Estou falando de evangelho. Estou falando de solidariedade. É por isso dessa imagem. Essa imagem não é troca, viu? Essa imagem é tratar dinheiro não como Deus, é tratar dinheiro como recurso, que nas mãos de Deus, lembra de Provérbios? Para ser sábio, eu invisto e sai generosidade, eu invisto aqui e sai em bênção na vida de alguém, eu invisto aqui e sai em amor na vida de alguém, sai em experiências de transformação, eu invisto dinheiro aqui e sai em testemunhos da igreja. No versículo 1 desse capítulo 8, 2 Coríntios 8, versículo 1, agora irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas. É graça. Fazer parte disso é demonstração da generosidade e da graça do próprio Deus no meio da igreja. Eu preciso entender que é um privilégio, eu não posso ficar de fora disso. No versículo 19 do capítulo 8, diz o seguinte: não só por isso, mas ele, Tito, também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando fomos ministrar essa doação. O que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Quando você vem aqui, você está honrando a Deus e você está mostrando a Deus a sua disposição. Você já não contabiliza mais algumas coisas. Mês passado, em abril, teve um musical da igreja lá. Alguém foi aqui? Teve um musical de Páscoa. Foi bonito. Foi bênção, gostaram? Se chegasse, a gente fez um cenário, uma muralha, virou show de bola. Se você perguntasse para mim, quanto foi aquele musical? Teve figurino, a igreja inteira foi enfeitada, foi lindão o negócio. Se você perguntasse para mim, quanto foi o musical, para bancar o musical, quanto foi? Eu vou falar, eu não sei. Não sei quanto custou. Não sei. Ah, você não sabe quanto você gastou aí? Ah, você está falando de dinheiro. Do musical. Ah, tá. Então dá para a gente ver. É só pegar quanto gastou para fazer o cenário, quanto gastou para ir para São Paulo comprar os figurinos, as flores, aí você soma com a gasolina do pessoal que teve que ensaiar por 3 meses, 3 vezes por semana, por 3 meses, aí você soma tudo, aí você vai chegar num número, aí você vai saber quanto foi investido. É isso que você quer saber? Ah, por que você está falando assim? Você não sabe quanto custou o musical? Eu falei, não sei. Por que você está falando isso? Porque o final do musical, eu posso falar para você o seguinte, teve 2 conversões, e um jovem que estava nas drogas se voltou para Jesus. Quanto vale isso? Quanto vale 2 conversões e um retorno de um jovem para Cristo Jesus? Eu não sei contabilizar. E glória a Deus, porque a gente teve condição de usar essa miséria desse papel para investir nisso. E ao promover isso, eles foram impactados. E Deus e o Espírito Santo usou e tocou no coração dessas pessoas. E 2 vidas se converteram, se entregaram a Jesus. E um jovem largou a cocaína e voltou para Cristo Jesus. Quanto foi o musical? Eu não sei. Mas já pensou se eu ficasse aqui mendigando? Ajuda aqui, por favor, venha ofertar aqui para a gente fazer um musical. Isso é não ter visão de reino de Deus. E se você não confia, se você não tem essa visão, queridão, procura um lugar que você descanse. Para você ficar aqui alarmado, melhor não vir. Mas a missão que Deus nos deu é transformar esse bairro. É mudar a cidade de Jardim. É ser um jardim de cidade. Você tem que ter essa noção e ter essa missão.
Então eu quero financiar isso. Eu não quero correr. Eu já falei isso várias vezes lá na igreja. Eu tenho um medo. Eu tenho medo de Deus fazer as coisas na igreja e eu não estar escalado. Eu quero fazer parte. Eu quero estar no meio. Como é que Deus está fazendo um negócio na minha igreja e eu não estou participando? Só se eu fosse muito relaxado. Só se eu fosse muito medíocre. De perceber Deus se movendo na minha igreja e eu acomodado. Eu quero participar. Com o que eu sei, e se eu não sei, eu quero bancar sim. Eu quero fazer parte disso. Não me deixa de fora não. É por isso que Paulo usa aqui a expressão que, no versículo 7, eles suplicavam, insistentemente, sabe o que para ofertar? Sabe o que quer dizer isso? Isso é o seguinte, opção 1, Justin, eu quero te dar dinheiro. Eu não estou suplicando. Eu vim e dei. Opção 2, suplicar. Rapaz, por favor, eu quero fazer parte disso. Eu entendi. Eu quero financiar isso. Deixa. Eu estou suplicando. Agora, suplicar insistentemente, pelo amor de Deus, cara, você acorda. Eu quero dar dinheiro. Mas inverteu hoje. Hoje você vê pastores implorando, suplicando insistentemente, por favor, deem o dízimo. Não é isso não. O que eu estou falando aqui é para você guardar o seu dinheiro. Se não for para revelar o seu coração, irmãozão, guarde o seu dinheiro. O que Paulo diz ali sobre os irmãos da Macedônia, são pessoas que suplicavam, enchiam as paciência. De novo, o que ele quer? Quer dar dinheiro. E sabe quem eram esses caras? Sabe quem eram esses caras? É o que está no versículo 2. Na extrema pobreza, na severa tribulação. São esses caras que estavam enchendo, sai fora. E vinham atrás de mim. Quer dar dinheiro. É isso que Paulo está falando aqui. Quem realmente é uma igreja abençoada? Como que é a sua visão sobre esse recurso? Eu perdi uma oportunidade lá na igreja. Eu falo isso como testemunho, mas me pega no coração. Eu não sei quantos conhecem a Lala, a minha filha. Ela tem 2 anos e 8 meses. A primeira oferta da Lala, não fui eu que dei, na mão dela. Eu estava no louvor lá, no 7º céu. De repente eu vejo minha filha indo lá para frente. E ela ofertou. Aí o irmão da frente, que estava na minha frente, ele deu um dinheiro na mão da minha filha. E ela fez a primeira oferta dela e não fui eu. Ali ele ensinou a minha filha e me ensinou. Acorda, Zé. Você tem uma discípula aí. Eu aprendi. Agradeci e falei, sai fora, agora sou eu. Você tem uma responsabilidade. Se você tem filhos, você tem uma responsabilidade de ensinar o caminho, não distorções. Você tem uma responsabilidade. Você acredita que existem pessoas, membros que não são dizimistas e dormem bem, mas quer piorar a situação? Existem pessoas, líderes, que não dizimam. Existem ministros que não dizimam. Existem pessoas com responsabilidade na igreja e não dizimam. Não dão um exemplo. Não fazem o que o irmão fez comigo, me deu um tapa na cara e falou, é assim que se faz. Porque tem pessoas que aprendem ouvindo, mas tem pessoas que aprendem olhando. Então se você é líder, se você tem alguma função aqui nessa igreja, rapaz, você precisa aqui, dizimar e ofertar. Para os seus liderados verem você e tomarem um tapa na cara como eu tomei. Para nunca mais esquecer. Não sejam irresponsáveis.
Líderes que percebem que Deus está agindo na igreja e não são participantes responsáveis na manutenção do trabalho de Deus, vocês são medíocres e omissos. Acorda. Perdeu tempo, quer dar lição de moral em membro, e você não dá o exemplo, camarada. A Bíblia é prática, não é teoria. Hoje, eu ou minha esposa, a gente entrega uma ofertinha na mão da Lala, para ela ofertar a Deus. Hoje, quando vou ofertar, eu não fico olhando para ver quem está me olhando, mas eu oro para que as pessoas que estão na minha responsabilidade, lá na igreja, percebam. Porque isso também faz parte de um processo de discipulado. Porque como eu falei, aquilo que dá para contar, às vezes não conta. E aquilo que não dá para contar é o que conta. Lembra do exemplo do musical? Se você estiver contabilizando o número, eu sou de humanas, eu sou horrível para conta. Mas aquilo que não dá para contar, conversão, transformação de mente, vidas transformadas, gente abençoada, isso não dá para contar, é isso que conta. Eu quero fazer parte de financiar um trabalho em que eu vejo pessoas que servem a outras. Eu quero financiar e fazer parte de um trabalho e ter o olhar que os macedônicos tiveram. Eu não sei quantas vezes, ou se uma vez só, você precisou chamar um dos líderes desta igreja ou o pastor. Eu não sei quantas vezes você precisou dar um WhatsApp, mas para aquela mensagem, não é aquele bom dia com florzinha, aquela mensagem, está doendo. Meu casamento está por um fio. Eu pequei. Me ajuda. Eu estou desesperado. Eu não estou conseguindo, eu estou pensando besteira. Você já fez uma chamada assim? Você já deu um WhatsApp para um líder assim? Aí, esses camaradas, que às vezes estão na sua casa, jantando com a sua família, com a sua esposa, com as suas crianças, eles recebem esse telefonema, esse WhatsApp, sabe o que eles fazem? Eles deixam a família deles, para ajudar essas pessoas que estão numa situação das mais chatas, porque para uma pessoa com problema, ela é chata geralmente, porque ela está fora do normal, ela não está no natural dela, ela está desesperada, ela está com agonia, com aflição. Aí essas pessoas abrem mão do seu conforto para abençoar essas vidas. Sabe o que os macedônicos entenderam? Eu quero insistir para abençoar a assistência aos santos. Eu quero dar suporte, eu quero dar condição para que existam mais pessoas assim, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Vocês entendem isso? Aí a gente chega aqui, chega alguém aqui desavisado, vê aqui esses americanos bonitinhos, com o olho tudo claro, não tem um com o olho preto. Fala assim, não precisa disso, nada não. Não precisa de oferta não, está tudo vida ganha. Vou dizer uma coisa para vocês, a nossa igreja, tanto a Cidade Jardim quanto a nossa lá, é fruto de um trabalho missionário. A família Ross, é fácil identificar, são os mais moreninhos. A igreja não tem condição de pagar os salários deles. Sabia disso? Se não sabia, é bom saber. Eles são missionários de uma associação que os sustenta. Se fosse depender de nós não teríamos condição de conviver com eles. Pastor Nanim, também a igreja não sustenta ele. É graça de Deus se manifestando aqui, no meio da igreja. Seja grato, querido, seja responsável, seja maduro. Seja medíocre, não. Então, quando você vê-los, o Nanim, que trabalha e está aqui, o Jay, o Justin, agradeça a Deus. Honre essas pessoas. Sejam que nem os irmãos da Macedônia.
eu estou vendo que esses camaradas abriram mão do seu conforto para abençoar só gente com problema. Essa é a vida deles. E quem sabe onde o pastor Daninho trabalha, então, esse gosta de gente com problema. Ore por eles. Ore. Não é aquela orada. Tem gente que acha que oração é igual salsinha, né? Dá uma orada aqui, rapidinho. Não, orar mesmo, orar. Eu vou falar com Deus. Vou falar com Deus para abençoar eles, porque eu preciso insistir, suplicar. Eu quero fazer parte disso. Não me deixa de fora disso. Meses atrás foi uma coaching, dar um treinamento para liderança lá na igreja. Aqui, cara, não sei quantos aqui foram. Acho que o Naninho e o Justin foram. E ela ensinou para a gente uma coisa muito legal, que é uma teoria do 20-60-20. Toda igreja, toda instituição, toda organização, toda companhia, toda empresa, toda indústria, todo lugar que tem gente, existe uma teoria do 20-60-20. Essa teoria é simples. Você pega um quadrado com gente, então daqui eu tenho 20% altamente engajados, naturalmente. Quem são esses? Quando está acabando a festa, são que começam a arrumar a cadeira, varrer, naturalmente. Eles são altamente engajados com a obra e o compromisso, qualquer lugar. Aí eu tenho a outra ponta. Os 20% corvo, mensageiros do inferno, que ficam assim, não, isso aí não, estou desconfiado, hein? Não vou fazer não, ele que me chame. Eu não pediram nada? Não, eu não vou sair daqui. Não, eu não quero isso aí não para mim não. Você vai fazer isso? Não, para quê? Você já viu? Ajudar? Sai fora, não. Aí os 60 são os neutros. E aí uma igreja, ela tem sucesso ou fracasso, dependendo se esses 20% vão influenciar, ou se esses 20% vão influenciar. Então o que acontece? Se esses 20% influenciarem os 60%, eu tenho uma igreja com 80% parada, murmurenta, inativa. Mas se eu tenho uma igreja em que esses 20% altamente engajados influenciam, mudam, criam discípulos, nesses 60% eu tenho uma igreja 80% viva, ativa, em movimento e eficaz, em expansão. Aí a pergunta é, a CJ é 20% que são levados por 80% ou 20% que carregam 80% nas costas? Eu quero fazer parte desses 20%. Desses aqui, não desses aqui, desses aqui. Sabe o que isso quer dizer? Que essa igreja pode dar errado. A nossa igreja pode dar errado lá. Eu falei isso para eles. Esse mês de maio, a igreja sede está fazendo 6 anos. Pode ser que não tenha o 7º ano. Se esses 20% influenciarem esses 60% e eu ter 80% comprometendo um trabalho de 20%, uma hora vai sucumbir, vai fracassar e vai fechar. Ou, ao contrário, e a igreja ser eficiente para a honra e glória de Deus. Mas eu falo isso para você não se acomodar, querido. Essa igreja pode ser uma bênção ou pode fechar as portas, e nada muda a condição de Deus. Deus continua sendo Deus. Porque tem gente com uma mentalidade tacanha que fala assim, a igreja fecha, mas Deus não é o dono do ouro e da prata? Não é o Jeová Jiré? Deus não tem necessidade, Deus não pede dinheiro. Então como que a igreja pode fechar? A igreja pode fechar. Deus continua sendo Deus. São pessoas que vão deixar de ser abençoadas. Vai ser um bairro que vai perder uma luz. Vai ser um telefone, um WhatsApp que você não vai ter mais para quem socorrer.
Por isso que você precisa fazer parte disso. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui, e eu quero encerrar com Atos 8. Atos 8 conta a história de um mago chamado Simão. Se você abrir em Atos 8, a partir do versículo 9 ao 24, ele está falando de Filipe, quando Filipe chega em Samaria. Filipe, um só, chega em Samaria, começa a fazer missões, espalhar o evangelho, começa a fazer transformação. E quando ele começa a mudar o local, ele chama a atenção de um mago chamado Simão. Simão vivia de feitiçaria, de poder, de magia. Era reconhecido como mago e ganhava dinheiro como mago. Só que no versículo 13, diz o seguinte: o próprio Simão, o mago, também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte. O mago se converteu, foi batizado, virou membro da igreja de Filipe, certo? Versículos 20, desculpa irmão, versículo 18, vendo Simão, batistão agora, ex-mago, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse: me dê também esse poder para que pessoas sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Simão ofereceu para os apóstolos dinheiro para receber poder. Aí Pedro respondeu no versículo 20: pereça você e o seu dinheiro. Ninguém está vendendo nada. Você não compra generosidade. Você não compra bênção, você não compra milagres. E o que eu vejo nessa história de Simão é que tem gente que se converte, se batiza, está no meio de nós e tem essa mentalidade: eu pago quando eu quiser, eu compro quando eu quiser, se eu quiser ter esse poder, se eu quiser ter essa unção, eu pago. Eu chego aqui e falo assim: quanto é? Pereça você e o seu dinheiro. Porque o que a gente está falando aqui é de caráter, o que a gente está falando aqui é de coração. É você entender que quando a próxima vez você tiver o momento dos dízimos e das ofertas, sabe o que Deus vai enxergar lá de cima? Ele não vai enxergar dinheiro, Ele vai enxergar corações. E eu não sei qual o coração da CJ, só Deus sabe. A gente precisa temer ao Senhor e perguntar para nós mesmos se a gente está junto ou não, e parar de tentar nos enganar, porque de Deus ninguém zomba. Eu quero orar com você. Geralmente no final do culto a gente faz apelo para as pessoas que estão com problemas, e elas geralmente lá na igreja, acho que não sei se aqui também, elas vêm à frente, choram, rasgam seu coração, abrem suas vidas, querem ser abençoadas. E como que eu posso fazer apelo agora, se eu falei sobre oferta e dinheiro? Posso fazer apelo. Você que é membro dessa igreja, eu quero convidar você a se levantar. Por favor, membros, levantem nessa igreja. Isso. A gente vai orar agora por uma igreja forte, que não passa necessidade, em que tem uma mente e coração transformados pelo Espírito Santo de Deus, para ser relevante nesse bairro. E daqui a 1, 2, 3, 4 anos, esse lugar já esteja apertado demais, porque essa igreja impactou esse bairro. E em nome de Jesus, essa cidade. Vamos orar por membros saudáveis e fortes, para ter uma igreja relevante que floresça, amém? Senhor Jesus Cristo, nós queremos entregar ao Senhor esse culto ao Senhor, entendendo que tudo é adoração. As músicas, a palavra do Senhor, e como o Senhor viu o nosso coração receber essa mensagem. Deus, em nome de Jesus, não queremos ser uma igreja que tenha portas fechadas para o Senhor. Entra na nossa vida em todas as áreas, relacionamento, profissional e financeiro. Jesus, nós não queremos ter portas fechadas
em uma das nossas áreas para o Senhor. Venha reinar, Deus, sobre a nossa vida e coração, em nome de Jesus, independente da área que for. Nós convidamos ao Senhor e falamos para o Senhor: eu ouvi o Senhor bater a porta, e nós, como Igreja Batista Novo Tempo, da cidade de Jardim, nós abrimos a porta para o Senhor entrar e cear e participar da nossa vida, inclusive dos nossos dízimos e ofertas, entendendo, Deus, que não existe realmente mais 10%, nós entregamos a nossa vida, por completo, por inteiro, e não há área da nossa vida, e não há assunto em que o Senhor não possa falar: eu sou o Senhor, na nossa casa, na nossa vida, e nessa igreja, nós afirmamos: só o Senhor é Deus, e não há outro que governe aqui, em nome do seu Filho Jesus, amém, amém, amém.